O tema dessa nossa aula é o juízo na graça. Na aula 7, quando falei sobre a imutabilidade de Deus, procurei apresentar uma breve resenha da visão de que no Velho Testamento você já encontra expressões do amor de Deus, enquanto que no Novo, do juízo. Quando normalmente as pessoas tentam dizer que o juízo pertence só ao Velho Testamento, né, e o amor seria a revelação do Novo, nós mostramos esse contraste, que é importante entender que você encontra tanto o amor de Deus no Velho como no Novo Testamento, e juízo tanto no Velho como no Novo. Mas aqui eu gostaria de aprofundar o assunto, né? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra juízo acaba assustando alguns, mas dentro do contexto do cristão, né, daquele que recebe da parte de Deus o que muitas vezes é chamado não só de juízo, mas também de disciplina, existe sempre uma intenção amorosa da parte de Deus de trazer recuperação na vida daquele que peca. Então eu gostaria que nós começássemos pela perspectiva de correção, né? Daqui a pouco nós vamos ver textos que relacionam uma coisa com outra, disciplina com juízo, mas vamos começar falando de disciplina e da correção. Eu louvo a Deus, né? Porque meus pais que me criaram não me pouparam da disciplina. A disciplina é bíblica. Ela, na verdade, é praticada pelo Pai Celestial, que é o modelo de paternidade que todos devemos seguir e praticar. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz assim, a partir do versículo 5, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles, uma referência agora aos pais terrenos, né? Eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Verso 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes. E agora, verso 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Na sequência, ele vai dizer depois no verso 14, procurem viver em paz com todos, busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E algo que nós precisamos entender é que a disciplina ela está relacionada com o processo de santificação, né? No verso 10 nós vemos que Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu tenho visto muita gente, né, em tempos recentes, em nome da revelação, da suposta revelação da graça, do amor, tentarem apresentar um quadro, né, de que Deus não faria absolutamente nada que contrariasse ou entristecesse os seus filhos, porque afinal de contas Deus é amor. E em nome do amor, negando os outros atributos de Deus, eles estão criando uma distorção, uma caricatura de quem Deus é. A Bíblia diz que Deus nos corrige porque o pai corrige o filho a quem ama. Correção é expressão de amor. Eu não sei de onde as pessoas estão tentando tirar a ideia de apresentar um Deus que não nos confronta, que apenas faz tudo que a gente quer, o tempo todo, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, quase como, né, se Deus tivesse se tornado escravo do nosso posicionamento de fé e oração. Todas essas coisas na Bíblia estão condicionadas à vontade de Deus. Em 1 João 5, a Bíblia diz, sabemos que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não se trata meramente de o tempo todo querer a vontade humana independente da divina, né? Quando falamos sobre fé, fé, por exemplo, é gerada pela palavra de Deus. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. Só essa palavra que revela a vontade de Deus é que inspira fé verdadeira. Ninguém tem o direito de crer para algo contrário à palavra de Deus, porque isso não é nem fé, né? É pura presunção. Então, não há como deixar fora da vida cristã o elemento da correção. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que a correção é um ato de amor. Aliás, a palavra de Deus fala isso da forma mais clara possível. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19, palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amo.
Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Qual o propósito da disciplina? Produzir arrependimento, conserto, restauração. Agora, essa mensagem ela já era muito clara desde o Antigo Testamento. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 12, a Bíblia diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Ou seja, a citação de Hebreus 12:6 que nós vimos, ela é nada mais, nada menos, né, do que uma menção ou citação desse texto de Provérbios. Nós precisamos entender que, assim como o pai expressa amor e cuidado pelo filho usando a correção, Deus também manifesta o seu amor por nós aplicando a correção e não negligenciando a correção. Aliás, na Bíblia, a ausência de correção ela é rotulada, adjetivada justamente como o contrário, como falta de amor. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, verso 24. O que retém a vara odeia seu filho. Quem o ama, esse o disciplina desde cedo. Então, que não se confunda a visão de um Deus, né, amoroso com um pai que mima e estraga os filhos, dando-lhes tudo o que eles querem, a hora que eles querem. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 31 e 32, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo a relação entre disciplina e juízo. E eu creio que isso precisa ser entendido, uma vez que o tema da nossa aula é juízo, o que abrange obviamente, a ideia e o conceito de disciplina e correção, mas eu não quero, como alguns fazem, fugir da palavra juízo. No verso 31 e 32 de 1 Coríntios 11, nós lemos assim: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, né? Ou seja, em primeira instância, a manifestação do juízo, principalmente falando do povo de Deus, ele tem caráter de correção, não de condenação, né? Não é mera e simplesmente uma manifestação de reprovação divina, né? Ao mesmo tempo onde Deus deixa claro que reprova uma atitude nossa, isso não significa que ele nos reprove como pessoas, e sempre há um propósito, né, de disciplinarmos para não chegarmos ao ponto da condenação, que de fato, né, está guardada e reservada àqueles que não aceitam, não recebem a disciplina. Então, com isso em mente, né, vamos levar em conta algumas coisas que, por exemplo, o propósito da disciplina é arrependimento, não a condenação. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, eu quero ler dos versículos 8 a 10, essa mesma ideia é sustentada. Paulo diz assim: porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, ele está falando da carta anterior, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte não sofressem nenhum dano. Verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando de uma tristeza necessária para um processo de arrependimento e de conserto. Essa é a ideia, né, que nós vemos por trás da correção, o que faz, como já citei, lendo aqui Hebreus 12:10, o que faz parte do processo de santificação. Deus nos disciplina, né, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Agora, entender o Deus que disciplina, entender o Deus que corrige, entender o Deus que julga, deve trazer no nosso coração um senso de temor. E o aperfeiçoamento da santidade, ele carrega consigo essa marca do temor. E 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, antes, né, de chegar ao ponto de falar da tristeza segundo Deus que produz arrependimento, Paulo diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O aperfeiçoamento da santidade envolve o temor do Senhor. É lógico, quando falamos do temor de Deus, não é medo como alguém teria medo de uma cobra a ponto de fugir e correr, né? Nós precisamos entender que esse temor é uma santa reverência, é um misto de entendimento do quão sagrado e santo é o Senhor, o quanto nós devemos honrá-lo, reverenciá-lo e, ao mesmo tempo, não brincar com ele. Então, nós precisamos da revelação completa de Deus. Porque hoje em dia as pessoas estão tentando pintar um quadro de um Deus que é só amor e nada mais.
ele não é justo, ele não executa juízos. Eu me lembro de uma ocasião, e mencionei isso numa das aulas anteriores, né, de ter visto duas pessoas, um estava discutindo com o outro e um parecia estar advogando a bondade de Deus e a severidade de Deus. Eu já mencionei isso anteriormente, eles me pedem ajuda, pastor, Deus é bom ou é severo? E eu respondi para eles, os dois, ele não é um ou outro. Romanos 11:22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Mas eu também disse para eles, depende. Qual dos dois, porque ele é tanto um ou outro, você vai experimentar, depende de você. A Bíblia diz, para com os que creram, e obviamente ali o contexto de obedeceram, ele manifestou bondade. A Bíblia diz, para com os que caíram, ele manifestou severidade. Né? Então a questão não é se Deus é um ou outro, ele é os dois. E dependendo da nossa atitude é que nós vamos descobrir o que é que ele vai demonstrar. Então essa imagem que alguns têm tentado vender em nome do discurso da graça, de que temor é uma coisa antiquada, que pertence só ao Velho Testamento, isso não é verdade. Né? Tanto a indicação da presença de temor nos crentes da Nova Aliança, no Novo Testamento, como a exortação, né, a tê-lo, aparecem muito no Novo Testamento. Então me deixe trazer alguns versículos que falam a respeito do temor para você. Atos 2:43. A igreja, debaixo da visitação do Espírito Santo, no seu auge, a Bíblia diz, em cada alma havia temor. Atos capítulo 5, versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Atos capítulo 9, verso 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito crescia em número. Né? Temor do Senhor não significa ausência de consolo. Os dois estavam bem juntos na vida de cada um deles. Segundo aos Coríntios 5:11 diz, e assim, conhecendo o temor do Senhor. Em Efésios 5:21 a Bíblia diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E Filipenses 2:12, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Qual a razão para o temor? Né? A palavra de Deus aponta que isso está atrelado ao entendimento de que há juiz divino, de que não dá para brincar. Hebreus capítulo 12, verso 28, diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Logo, se tem que reter a graça, estamos falando do tempo da graça e não de coisa do Antigo Testamento. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A palavra porque, ela obviamente é que é um elo de ligação. Por que servir a Deus com reverência e temor? Porque Deus é fogo consumidor. Em outras palavras, com ele não se brinca. Eu me lembro que uma certa ocasião eu estava falando a respeito de textos como esse que falam da importância do temor do Senhor no aperfeiçoamento da santidade, e uma pessoa levantou a mão, pediu para falar, e ela me questionou e disse, eu aprendi que eu tinha que obedecer a Deus por amor, não por temor. Né? Eu falei, olha, se te ensinaram a obedecer por amor, te ensinaram certo, não te ensinaram errado não. Jesus diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Falei, a base primária da obediência é o amor pelo Senhor. Ele falou, mas se é o amor, por que é que você está falando do temor? Eu falei, porque não é um ou outro. É tanto um quanto o outro. Eu falei, como que é possível os dois? Eu olhei para ele e falei, bom, nesse momento você decidiu obedecer a Deus por amor, certo? Ele falou, certo. Eu falei, mas você garante que o seu amor é infalível? Porque eu falei, quando Jesus escreve para o anjo da igreja de Éfeso em Apocalipse 2, ele mostra que o amor não é infalível. Ele diz, eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Né? Falei para ele, olha, se você escolheu acreditar que o amor é a base da obediência, você não está errado, porque isso é bíblico. Agora, se o seu amor falhar, o que é que você tem para te ajudar? Ele ficou me olhando com a cara de como assim? Eu falei, a sua lógica é a mesma de um paraquedista que quer pular sem o paraquedas reserva. Eu falei, nenhum paraquedista quer fazer uso do paraquedas reserva. Mas se acontecer do principal não abrir, ele vai ser muito grato de ter aquele outro para ajudá-lo. Né? O paraquedas reservas, quando usados, amigos paraquedistas com quem conversei, entrevistei, todos falam a mesma coisa. Né? Diz, é o tipo de coisa que você não quer ter que usar, mas que quando precisa você é muito feliz que esteja lá. Falei, por que não quer ter que usar? Quando o primeiro não abre, tem medo do segundo não abrir. Ele falou, olha, é muito, mas muito raro situações onde o paraquedas de emergência, o paraquedas reserva não abre. Ele falou, ele é menor do que o outro, a forma como ele é dobrado, né? Tudo é diferente, desenhado para não correr o risco de não abrir.
Eu falei, mas então por que que as pessoas não querem necessariamente descer com ele, né? Se não é o medo de que ele também não abra. Ele falou, Luciano, ele tem um velame menor, em alguns casos chega a ser 30% apenas. Você não vai descer num voo panorâmico que nem o outro, né? Ele está lá para impedir que você despenque feito um tijolo lá de cima. Mas ele falou, até a forma e a maneira de aterrissar, se a pessoa não tiver cuidado e treino, ela pode ainda se arrebentar toda, né? Mas é importante que ele esteja lá. Eu quero tomar essa analogia, falei para aquela pessoa, né, e dizer para ele que o seu amor é o seu paraquedas principal, mas o seu temor é o paraquedas reserva. Você não precisa deixar de escolher andar em amor, mas você precisa saber que se em algum momento falta amor, que a obediência não seja, né, comprometida, porque a Bíblia também fala sobre o elemento de temor. Quando as pessoas me perguntam, você foi um filho obediente? Eu normalmente digo sim. Isso significa que eu não desobedeci? Não. Isso só significa que eu mais obedeci do que desobedeci, né? Obedeci, fui corrigido, como todo filho, como toda criança. A obediência me ensinou, me fez bem, me aperfeiçoou. Mas se você me perguntar, você obedeceu seu pai ou seus pais só por amor? Eu vou dizer, muitas vezes eu fiz por amor, muitas vezes eu fiz por temor, porque eu sabia exatamente quais seriam as consequências da desobediência. E nós precisamos entender que com Deus não é diferente, né? A questão não é amor ou temor, é tanto um como o outro. Então, no Velho Testamento, nós encontramos lá a declaração de Deus, quando Moisés está recebendo de Deus os mandamentos, lá no Monte Sinai, a glória de Deus se manifesta de uma maneira assustadora para a nação de Israel. A Bíblia diz assim, em Êxodo capítulo 20, eu vou ler do 18 até o 20. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e um monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Né? Então ele está dizendo, para que o temor esteja aí e vocês não pequem. Agora, toda a obediência do Velho Testamento, o desenho, era baseado só em temor? Não. Já falamos anteriormente, lá nas primeiras aulas do curso, que o amor também era claramente apresentado nessa equação. Deuteronômio 11:1 diz, amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então, quando olhamos para o Velho Testamento, era tanto amor quanto temor. Quando olhamos para o Novo Testamento, não é diferente. Em João 14:21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Obediência está ali, né, vinculada e atrelada ao amor. Mas nós vimos vários textos que também falam a respeito do temor, né? E ele também está condicionado ao elemento da obediência. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre o temor atrelado à obediência, mas é muito importante que a gente entenda que o propósito do juízo, né, não é a condenação, a destruição. Sempre que falamos do povo de Deus, né, daqui a pouco vamos falar de níveis distintos de juízo, mas o contexto é uma proposta de produzir arrependimento. Por exemplo, no livro do profeta Ageu, no capítulo 2 e no versículo 17, Deus, que vinha julgando o seu povo, diz assim, eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem se voltasse para mim, diz o Senhor. O que é que Deus está dizendo? O que eu queria não era acabar com vocês. Era acordar vocês para que vocês se voltassem para mim, né? Nós não podemos negar esse propósito, né? Mesmo quando Deus toca naquilo que é importante para nós e que dói. Em alguns momentos, nessa expressão de amor para nos levar ao arrependimento, Deus pode mexer naquilo que é precioso para o homem, no intuito de acordá-lo, de despertá-lo. O Salmo 39:11 diz, quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. Né? Nós precisamos entender que essa declaração não fala de Deus simplesmente estabelecendo vingança, condenação, de uma atitude de pirraça. Né? Qual é o propósito de mexer naquilo que é importante para o homem? O Salmo 119:67 diz, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Quer dizer, essa aflição, essa correção, tirou ele do caminho errado para o lugar de obediência e de guardar a palavra de Deus. E esse é o propósito do juízo e da correção. Nós vemos que
todo juízo, né, toda correção, todo confronto na Bíblia, ele é apresentado sempre com a ideia de ganhar, de recuperar a pessoa, não de perdê-la. Por exemplo, Nosso Senhor falou a respeito disso. Em Mateus, no capítulo 18, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 15, Jesus disse, se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Esse repreendo não é meramente, vai tirar satisfação, bota o dedo na cara dele. O Senhor diz assim, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Qual o propósito da repreensão? Ganhar o irmão, aquele que pecou, que está errado. Só que o texto diz assim, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir as pessoas, expõe o assunto à igreja. Então, há uma progressão na repreensão? Sim, no nível individual, com testemunha, depois coletivo para toda a igreja. Mas qual o propósito? Só passa de nível de repreensão, né, da repreensão sozinho com testemunha, da repreensão com testemunha para toda a igreja, se essa pessoa está recusando. Se ela for ganhante no processo, ótimo. Ele não precisa ir até o fim. Agora a Bíblia diz, se chegar ao ponto onde ele se recusar a ouvir toda a igreja, não só a pessoa com testemunhas, mas toda a igreja, a Bíblia diz, considere-o como gentil e publicano. Em outras palavras, desligue ele, né, do convívio com os santos. E essa disciplina, ela é bíblica. Né? Eu vejo muita gente dizendo, não, essas igrejas que praticam disciplina não entenderam a graça. Eu digo, não, talvez não entendeu a graça quem está tentando suprimir aquilo que Nosso Senhor ensinou, aquilo que os apóstolos fizeram. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo fala a respeito de um imoral, né, que tinha um caso com a própria madrasta dentro da igreja de Corinto. Né? E Paulo diz que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Era mera vingança e condenação? Não, Paulo diz, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, quem sabe num leito de enfermidade, sofrendo, houvesse arrependimento para que aquele homem, pelo menos, pudesse consertar-se para toda a eternidade. Porque o propósito do juízo é o arrependimento. Né? O propósito da correção, da repreensão, é a recuperação e a restauração da pessoa. Da mesma forma, nós também precisamos entender que mesmo quando algo vai em última instância e aquela pessoa que foi repreendida não foi ganha, ela não se permitiu ser restaurada, nós ainda temos o que podemos chamar da pedagogia da correção. Porque mesmo não produzindo efeito naquela pessoa, isso ainda pode produzir efeito nos demais. Olha o que a Bíblia diz em 1ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, aqui não está falando de alguém que tem um único tropeço, quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ou seja, mesmo se essa pessoa não se consertar, quando há repreensão pública, existe temor nos demais. Ou seja, há uma didática, há uma pedagogia por trás daquilo. Desde o Velho Testamento, isso já era tanto entendido quanto praticado. Olha o que o próprio Deus, né, instruiu em Deuteronômio, no capítulo 19, eu vou ler dos versículos 18 a 20. A Bíblia diz, os juízes examinarão o caso com cuidado. E se a testemunha for falsa, e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Ou seja, Deus está dizendo, o propósito dessa correção não é só para aquele que recebe, está ensinando todos os demais. Aliás, foi o que aconteceu no episódio de Ananias e Safira. A Bíblia fala de um casal, tanto Ananias como sua mulher Safira foram julgados, morreram, né? Mas a Bíblia diz em Atos, no capítulo 5 e no versículo 11, qual foi o efeito, qual foi o impacto ou a consequência daquele juízo no casal que morreu. A Bíblia diz, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Ou seja, o temor, aquela santa reverência de não brincar com Deus, como está escrito lá em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, que de Deus não se zomba, que tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Esse efeito, esse impacto aconteceu na vida de todo mundo. Em Apocalipse, no capítulo 2, nós já citamos esse texto anteriormente, quando falamos de juízo no Novo Testamento. Deus fala a respeito de uma mulher a quem ele denomina como sendo Jezabel. Ele diz no verso 21, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da imoralidade.
Ele diz, eis que farei com que fique acamada, verso 22 de Apocalipse 2, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, Deus sempre dá a primeira oportunidade de arrependimento, o juízo ainda é para levar ao arrependimento, mas o Senhor termina dizendo no verso 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Deus está dizendo o seguinte, eu não quero tratar só com essa mulher, eu quero que todo mundo, que todas as igrejas saibam, né, que eu sou aquele que sonda mentes e corações, de quem nada fica escondido. Né? Ou seja, mais uma vez, nós temos o evidente propósito da correção, como a tentativa de recuperar alguém, mas num paralelo também de oferecer uma didática a todos os outros. Quando Acã, no Velho Testamento, foi julgado pelo seu pecado, a lição foi dada a todos os demais que permaneceram vivos. Né? Porque nós precisamos reconhecer que o juízo, mesmo para os crentes, mesmo para aqueles que já foram salvos, é inegável. Hebreus capítulo 10, por exemplo, nos diz, a partir do versículo 26, o seguinte, se continuarmos a pecar de propósito, outra tradução diz deliberadamente, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Né? O que é uma expectativa de um fogo vingador? Juízo. O texto continua e diz no verso 28, quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem, agora o 29, imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí alguém pergunta, pastor, aonde fica a graça nisso tudo? Eu digo, meu amigo, você pega o caso de Apocalipse 2, daquela mulher que foi denominada como Jezabel. O Senhor está dizendo, eu dei-lhe tempo para que se arrependa. Mas ela não quer se arrepender. Se essa longanimidade, antes de manifestar o juízo, não é graça, me explica o que é. O problema é que as pessoas não entendem uma declaração, né, feita lá em Tiago, no capítulo 2, não me engano, o verso 13, quando ele diz que a misericórdia triunfa do juízo. A misericórdia não aniquila o juízo, não anula o juízo, ela triunfa. Por quê? Ela sempre é oferecida primeiro. Mas quando a misericórdia não é abraçada, o juízo inevitavelmente se seguirá. Ué, vamos seguir a lógica. As pessoas são salvas pela graça mediante a fé. A salvação é uma oferta da graça de Deus. A pergunta, ela vai ser aceita por todo mundo? Não. Agora, alguém que não aceitou a graça oferecida vai viver o juízo eterno do inferno? Sim. Não porque Deus não manifestou graça, mas porque ele não abraçou a graça e a misericórdia que lhe foi oferecida. Por que é que quando nós falamos de vida cristã, essa mesma lógica que a gente usa para a salvação, a gente não consegue aplicar? Não está havendo graça, estão negando a graça. Não, a graça e a misericórdia, quando não abraçadas, né, elas deixam de ser aproveitadas. Então, se alguém não se aproveita da misericórdia que vem primeiro, é inevitável que o juízo se siga depois. Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8, a Bíblia diz, não se enganem, de Deus não se zomba. Outra versão diz, Deus não se deixa escarnecer. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, em outras palavras, não brinque com Deus, porque de Deus não se zomba, ele não se deixa escarnecer, e aquilo que se semeia na carne, de lá se colhe corrupção, mas o que se semeia no Espírito, dali, né, se colhe a vida eterna. Então, dito isso, vamos levar em consideração algumas coisas, que há diferentes motivos de juízo, que há diferentes tempos de juízo, né, e que há diferentes níveis de juízo, diferentes motivos de juízo. Nós sabemos que haverá julgamento de salvação ou perdição e que isso depende da fé. O Senhor Jesus deixou isso muito claro quando faz aquele paralelo em João no capítulo 3, dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Na sequência, Jesus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deixa claro no 17 que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo, ou seja, o tempo todo a intenção de Deus é a salvação. Só que o verso 18 diz, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, sabemos que em relação a ser ou não ser salvo, isso depende da fé. Já trabalhamos em outras aulas o julgamento das obras, e a gente mostra que isso é independente, né, da salvação ou da fé, e que cada um recebe de acordo com aquilo que fez. Agora, que fique claro que nós não seremos julgados por pecados passados. Romanos 8:1 diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas o que estamos apresentando é que pecados presentes, onde não existe arrependimento, isso sim pode trazer juízo. E a palavra de Deus nos diz em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 3 até 7, é uma advertência que tem que ser levada em consideração. A Bíblia diz o seguinte, que a imoralidade sexual, que toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque naquela época já tinha crentes trazendo palavras vazias para tentar manter os outros no erro em vez de tirá-los. E diz, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Né? Por que não participar? Porque se participarmos do que eles fazem, participaremos da ira de Deus, que virá sobre os filhos da desobediência, pelas coisas que eles fazem. Né? O texto é muito claro para mim. Bom, dito isso que há diferentes motivos, vamos entender que também há diferentes tempos de juízo. Em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 24, nós vemos a palavra de Deus falando a respeito de juízo imediato e também juízo, né, que nós podemos classificar como não imediato. A Bíblia diz que os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, como foi com Ananias e Safira. Mas o de outros só se manifestam mais tarde. Então, não sabemos dizer necessariamente com quais critérios, mas alguns, como Ananias e Safira, serão julgados em vida, né? Outros só serão julgados posteriormente. Por exemplo, Paulo fala em Romanos, no capítulo 2 e no versículo 16, e ele apresenta isso como uma característica do evangelho que ele pregava. Ele diz o seguinte, do dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Né? Quando ele diz no dia em que Deus, ele está falando de um dia específico. Né? Há um dia determinado, estabelecido para isso. O apóstolo Paulo também falou a respeito disso em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1, quando ele diz, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra. Né? Então, a Bíblia está falando de um Deus que há de julgar futuro. Então, nem todo juízo é em vida, alguns deles serão no futuro. Mas mesmo no juízo futuro, ao que nós precisamos, né, compreender que haverá juízos separados. Quem será julgado primeiro? Né? Em primeiro lugar, os que estão em Cristo. Né? Falando sobre julgamento ainda, Paulo diz em Romanos, no capítulo 14 e no versículo 10, ele diz o seguinte, você, porém, porque julga seu irmão, e você, porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. No verso 12 ele diz, assim, pois cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, é evidente, né, que um dia haverá prestação de contas diante de Deus. Mas ele diz em 2 Coríntios 5:10, importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo. Cada um de nós, mais uma vez, ele está falando a respeito, né, aqui dos irmãos. Em Apocalipse, no capítulo 20, nós lemos, né, dos versículos 4 até o 6. Apocalipse 20 começa a falar de um período de 1000 anos, é chamado na teologia de o milênio. Alguns ficam discutindo se isso é ou não é literal, mas não há outra forma de se referir a esse período, a esse evento, independente como cada pessoa
o interprete, a não ser pelo nome de milênio. Dos versos 4 a 6, a Bíblia diz o seguinte: vi também tronos, neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Agora, o que nós percebemos na sequência, né, é que em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, nós lemos a respeito do juízo do trono branco, né? E o texto sagrado falando agora daqueles que vão ser julgados depois do milênio, que os seus nomes não foram achados, verso 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, Deus não julga o justo com o ímpio, sempre eles são julgados em separado, né? Seja em relação a tempo, seja em relação à forma como se dá o julgamento. Aliás, como o próprio Abraão, intercedendo, né, por seu sobrinho Ló, lá em Sodoma, ele diz para Deus, em Gênesis 19, de 23 a 26, que Deus não julga o justo com o ímpio. Em 2 Tessalonicenses 1, a partir do verso 6, a Bíblia diz: Deus dará em paga, né, tribulação aos que nos atribulam, a nós alívio. Deus nunca está julgando os dois grupos juntos. Então, existem tempos que não são só na vida e depois, mas mesmo depois, posteriormente, no pós-vida, nós precisamos reconhecer que há julgamentos distintos de crentes e não crentes. E, em último lugar, quero destacar aqui que existem diferentes níveis de juízo. Nós mencionamos em Romanos 14, 12, que nós haveremos de prestar contas a Deus, e a mesma declaração é feita pelo autor da Epístola aos Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, nós lemos: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, está falando de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, né? Então haverá prestação de contas. E não podemos negar que tanto justos, né, como injustos estão sujeitos a julgamento. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro 4,17, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Né? Então são juízos distintos, níveis por motivos distintos, com níveis igualmente distintos. Agora, ao falar sobre isso, a Bíblia também já enfatizava desde o Antigo Testamento, em Eclesiastes capítulo 12, por exemplo, versículo 14, que Deus vai julgar tanto o bem como o mal. Né? O livro de Eclesiastes termina com esse versículo: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, como todo tipo de obra será julgada, nós também precisamos entender que elas terão juízo diferenciado. Né? Uma das provas de que haverá juízo diferenciado é a declaração de Jesus, por exemplo, em Mateus, no capítulo 23 e no versículo 14, quando ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Então, se tem um juízo muito mais severo, tem um juízo que não é tão severo quanto. Haverá níveis distintos de juízo para aqueles que fizeram as coisas ruins, e podemos dizer a mesma coisa a respeito das boas recompensas, né, que é o galardão. Então, por exemplo, a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 35, a respeito, né, de pessoas que a Bíblia diz o seguinte: não aceitando o seu resgate. Enquanto muitos foram livres pela fé da morte, a Bíblia fala que alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que assim como a diferença de glória entre estrela e estrela, não só entre astros diferentes, mas entre estrela e estrela, né, assim também na ressurreição haverá diferentes níveis de glória. E alguns abriram mão do livramento, porque sabiam que se morresse, né, como mártires por amor ao Senhor, teriam uma ressurreição,
uma glória diferenciada no futuro. Então, assim como no caso do galardão, nós sabemos também que o nível de glória de cada um na ressurreição será diferente de acordo com aquilo que fez. Ao olhar todos esses ângulos do juízo, a ideia não é só cobrir, né, e trazer aqui a resenha da doutrina, mas mostrar que não existe nada na mensagem da graça que anule o juízo. Pelo contrário, o que nós sabemos é que a graça nos poupa de ser julgados imediatamente, mesmo quando não há arrependimento e o juízo começa, ainda há uma expressão do amor de Deus esperando que haja restauração, né? Ou seja, o juízo em nada anula a graça. Ele continua sendo, porque como ele não se manifesta como condenação imediata, ele continua sendo manifestações, né, constantes, desdobramentos da graça de Deus, a menos que a pessoa rejeite aquilo o tempo todo até o fim e inevitavelmente acabe caindo em condenação. Mas ninguém pode dizer que a mensagem da graça e do juízo não são conciliáveis. Na próxima aula, a última aula do nosso curso, nós vamos falar sobre o perigo dos extremos, né? Entender a graça e andar num lugar de equilíbrio. E há dois extremos, né, que precisam ser evitados. Nós vamos tratar disso nessa última aula.